Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Nós estamos aqui na companhia dele, Paulo Renato. Seja bem-vindo, Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Na técnica Weber. E vamos juntos aqui voltar, dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, no seu capítulo 5. Estamos no último tópico do capítulo 5, né? O capítulo 5 que trata das manifestações físicas espontâneas, e o tópico é fenômenos de transporte, tá? Nós estamos aí já no finalzinho quase. O item que nós estamos é o item 99, e nós vamos aí para uma série de tópicos que Allan Kardec vai trazer, né, de perguntas. Nesse item 99 vamos para a primeira pergunta, lembrando que ele está fazendo essa pergunta para um espírito que estava produzindo o fenômeno físico, e depois com a explicação do espírito Erasto para esclarecer a fala do espírito. E aí ele começa perguntando o seguinte, vou deixar aí a Miranda ler um pouquinho também. Vamos lá. Estou ficando sem voz. É a primeira pergunta. Dize-nos, peço, por que os transportes que acabaste de executar só se produzem estando médio em estado sonambúlico? E o espírito responde: isso se prende à natureza do médio. Os fatos que produzo, quando o meu está adormecido, poderia produzi-los igualmente com outro médio em estado de vigília. Então ele já está falando aqui que cada médio, né, tem a sua condição. Alguém quer comentar essa pergunta ou passamos às outras? Isso quem está respondendo é o espírito, né? Sim. Não é o Erasto, não é o orientador ainda, né? Não. A segunda pergunta: por que fazes demorar tanto a trazida dos objetos, e por que é que avivas a cobiça do médio, excitando-lhes o desejo de obter o objeto prometido? O tempo me é necessário a preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, essa só tem por fim, as mais das vezes, divertir as pessoas presentes e o sonâmbulo. Aí vem a nota de Erasto. O espírito que responde não sabe mais do que isso. Não percebe o motivo dessa cobiça, que ele instintivamente aguça, sem lhe compreender o efeito. Julga proporcionar um divertimento, enquanto na realidade provoca, sem o suspeitar, uma emissão maior de fluido. É uma consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta, dificuldade sempre maior quando ele não é espontâneo, sobretudo com certos médios. Aqui tem muita coisa que só a nota do Erasto já ajusta tudo. É interessante o que nós já havíamos comentado em outras oportunidades, essa questão da produção do fenômeno, a dependência, digamos, quase que absoluta do médium, né, das condições do médium. Não basta que a pessoa tenha as qualidades, digamos, que a identificam como médium. É preciso que ela esteja dentro de determinadas condições para que os fenômenos se produzam. Então, o fenômeno, muitas vezes, que se dá com o médium, nem sempre vai se dar com outro, ou dentro das mesmas características, dentro das mesmas qualidades. É importante termos ciência de que cada médium, digamos, tem a sua especialidade. Parece estranho essa expressão quando se fala de mediunidade, mas o fato é verdadeiro. O médium precisa ter uma especialidade para que ele possa se desenvolver dentro dessa especialidade. Se ele tentar
abarcar muito, tentar possuir muitas possibilidades, digamos, mediúnicas, ele pode se perder, porque a sua natureza pode não estar apropriada a outros fenômenos, como o próprio Chico Xavier. A tarefa do Chico, ele mesmo dizia isso, era do livro. Algumas vezes participou de reuniões de materialização, etc., com objetivo de cura, claro. Sim. Mas o Emmanuel aconselhou que ele se afastasse daquelas tarefas, porque aqueles experimentos, embora fossem justos e necessários, mas que não competia ao Chico, especialmente. A missão dele era outra. Porque a especialidade dele era o livro. É interessante, então, quando ele fala aqui também que o espírito, ele sabe mais do que aparenta saber, né? Porque o espírito aqui dá umas respostas que, na verdade, são evasivas, porque ele mesmo não conhece como o fenômeno se produz. Aí o Erasto faz essa observação. O espírito que responde não sabe mais do que isso. É interessante, nós escutamos, mas não temos conhecimento tecnicamente como é que acontece a escuta. Mas o otorrino que estuda isso sabe exatamente o que gera. Continuando aqui a terceira pergunta, Kardec questiona o seguinte: a produção do fenômeno depende da natureza especial do médium? Poderia ser produzido por outros médios com mais facilidade e presteza? E o espírito respondeu: a produção depende da natureza do médium, e o fenômeno só se produz por meio de naturezas que se correspondem. Quanto à prontidão, o hábito que adquirimos comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium nos é de grande vantagem. Isso, de certa maneira, tem uma razão, né? Porque há uma afinidade entre o espírito e o médium, né? E isso pode, sim, auxiliar na produção do fenômeno. Nós vemos aqui que, nesse caso, o Erasto nem interviu na resposta, né? Porque, de certa maneira, a resposta tem alguma coerência, né? É porque o espírito, ele precisa, digamos assim, ganhar a simpatia do médium. É preciso que os dois trabalhem uníssonos, com a mesma intenção, para que não haja resistência do médium. Se o espírito propor alguma coisa ao médium que ele receie, que ele fique em estado de reserva, o espírito pode até produzir o fenômeno que ele deseja produzir, mas não vai ser na intensidade que ele gostaria, né? Porque ele encontrou a resistência no médium. Na medida que ele se familiariza com o médium, quanto mais ele se familiariza com o médium, mais o médium passa a confiar nele. Mais ou menos o que Paulo falava: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. E o Chico falou certa feita que não sabia mais se ele que pensava ou se Emmanuel que pensava por ele, né? Através dele. Tal a afinidade, tal a, entre aspas, aí, a passividade do médium, né? E essa passividade, naturalmente, ela é tanto maior quanto maior for a confiança do médium no espírito comunicante. Então, quando há esse equilíbrio de forças entre médium e espírito comunicante, é como que, entre aspas de novo, como que se fosse o próprio espírito agindo, como que se ele estivesse no corpo agindo na manipulação, na liberação das energias apropriadas, a produção do fenômeno que ele deseja. Né? Então, é interessante ver essa questão da necessidade dessa afinidade. Não é uma identidade, quer dizer, os dois não vão ser uno. É uma afinidade fluídica. Mas o grau de afinidade é muito grande. E ele próprio coloca na resposta, né, que a produção depende da natureza do médium. Né, porque realmente, se o médium não tem a condição para a produção do fenômeno, o espírito não vai conseguir produzir o fenômeno. O fluido vital todos nós temos, próprio para a produção dos fenômenos ditos físicos. Mas a quantidade e a qualidade do fluido vai determinar se a pessoa é médium de efeito físico ou não. Porque ela pode ter, no programa de reencarnação dela, ela pode ter vindo num corpo preparado para que a menor excitação externa, o organismo, as células físicas, liberasse determinadas energias.
Então, nesse sentido, o corpo tem que estar preparado mesmo. Aí seria a própria faculdade mediúnica propriamente dita. Agora, com os fenômenos mais superficiais, mais leves, entre aspas, aí qualquer um de nós poderia, conjugando esforços, poderia produzir. O espírito poderia produzir determinados fenômenos desses superficiais, conjugando 3, 4, 5 pessoas, né? Vamos nós dando continuidade aqui agora na quarta questão. Lembrando que nós estamos no item, deixa eu ver aqui para facilitar quem está perdido aí. 99. É o item 99. Agora a pergunta de número 4. A influência das pessoas presentes exerce algum efeito na produção do fenômeno? No caso aí do fenômeno físico, né, do fenômeno de transporte. E a resposta: quando há incredulidade e oposição da parte deles, muitos podem nos embaraçar. Preferimos apresentar nossas provas aos crentes e às pessoas versadas no espiritismo, mas não quero com isso dizer que a má vontade consiga paralisar-nos completamente. Então, mais uma vez aí, não houve uma intervenção do Erasto na resposta, e de certa maneira a gente sabe que há uma coerência aqui no sentido de que, se você vai para uma reunião onde há muitas pessoas ali presentes que são contrárias, que estão trazendo algum desequilíbrio na parte energética, mental, vai interferir na produção do fenômeno. O próprio Jesus falava sobre a fé, né? Quando ele curava. Ele falava: tu crês que eu te posso curar? Quer dizer, ele solicitava à pessoa a condição adequada para a cura. Assim como quando nós vamos ao médico. Se nós formos buscar o facultativo, o médico, descrente da possibilidade dele em nos ajudar, com certeza estaremos criando determinadas barreiras para a nossa própria cura. É preciso uma disposição saudável quando buscamos o médico, para que ele, envolvido nessas disposições saudáveis, possa nos fazer a indicação correta. E ele diz aqui, Miranda, que preferimos apresentar nossas provas aos crentes e pessoas versadas no espiritismo. Por que isso? Porque o crente, ele vai ter o respeito, ele vai ter a oração. E a pessoa que conhece a doutrina vai saber que aquilo é um fenômeno sério, né, que tem que ser realizado de uma maneira adequada, e não só pela simples curiosidade. Sim. A resposta dele tem coerência. Tem coerência, e porque vai estar receptivo também, por conta desse respeito. Já aquele que não está inserido nesse quadro aqui, vai estar refratário. Você quer conversar com alguém e a pessoa não está interessada em falar contigo, então não vai ter uma conexão. É interessante também que ele coloca: não quero, porém, dizer com isso que a má vontade consiga paralisar-nos inteiramente. Porque a pessoa às vezes pode considerar: se eu não quiser, a coisa não acontece. Mas não é bem assim. Se for da vontade de Deus que tal se houver necessidade, que tal coisa se dê, essa tal coisa vai se dar independente da nossa disposição, se contrária ou se favorável. Aqueles embaraços que nós causamos são embaraços que são tolerados, porque a produção do tal fenômeno não era de grande importância, ou não era de importância. Então os espíritos deixaram que a pessoa criasse o embaraço, mas daí a julgar que em absoluto nós podemos criar obstáculos intransponíveis às forças do bem, daí vai uma grande distância, né? Essa sua observação sobre a vontade é interessante quando nós estamos estudando o livre-arbítrio. Aí tem pessoas que dizem assim: eu pedi isso, porque quer saber dessa aqui, mas não quer saber quando agiu lá atrás e naturalmente fez escolhas que trouxe a consequência de hoje. E aí tem outra consideração que talvez fuja um pouco daqui, mas a questão do livre-arbítrio. Ou a pessoa aceita no raciocínio a reencarnação, ou ela vai ter que reconsiderar as qualidades de Deus. Porque se ela sofre por aquilo que ela diz que não merece, e ela diz que não existe outra existência, que não viveu antes desse momento, se ela considera que Deus criou as almas no momento do corpo, do nascimento, ela há que questionar a bondade e a justiça de Deus, porque
Porque ela sofre, porque ela, os entes dela, ou um conhecido, já nasceu com determinados sintomas, determinadas patogenias, né, determinadas enfermidades. Quando nós vemos na sociedade pessoas voltadas para o mal, com, digamos, quase absoluta saúde. Né? Então, por que Deus deu saúde a uma pessoa que ele sabia que ia fazer o mal e tirou a saúde de alguém que não teve nem oportunidade de fazer o mal porque já nasceu com aquele problema congênito? Então, negando uma situação ou afirmando, há uma série de consequências, digamos, filosóficas sobre a afirmação e a negação. Né? Então, a questão do livre-arbítrio aí é interessante considerar também. Continuando aqui, vamos à questão de número 5. Allan Kardec pergunta o seguinte ao espírito: onde foste buscar as flores e os bombons que trouxeste? Então o espírito fez o transporte, né, de flores. Aí tá bombons. Aqui tá bombons no meu. No teu tá o quê? Confeites. No meu tá bombons. É bom, só para esclarecer, porque às vezes o ouvinte pode falar... que são traduções, são traduções diferentes. Dependendo aí, tá? da tradução. Então, onde foste buscar as flores, né, e os confeites ou bombons que trouxeste? E aí ele responde: apanhei as flores no jardim onde me agradam. Aí Kardec percebeu que ele titubeou e só respondeu uma parte da pergunta, né? E os confeites, os bombons? Aí na questão 6, Kardec questiona: tudo bem, apanhar as flores no jardim, ok. E os bombons? E os confeites? As flores Deus deu, né? Mas os bombons... E o dono da confeitaria não terá percebido a sua falta? Aí o espírito respondeu: apanho-os onde quero. O confeiteiro não percebeu coisa alguma, porque pus outros no lugar dos que tirei. Enrolou, né? Enrolou. Deixou fictício, deixou fantasma. E aí Kardec pressionou mais um pouquinho ele na questão 7, perguntando o seguinte: mas e os anéis? Não tem valor? Né? Porque o bombom ele ainda pode enrolar ali, né? O confeite. Onde foste buscar os anéis? Não terás causado prejuízo àquele de quem os tiraste? E aí o espírito respondeu: tirei-os de lugares que ninguém conhece, e de forma a não causar prejuízo a pessoa alguma. Aí vem o comentário de Erasto, que vai ser lido por Miranda. Vamos lá. Agora o Erasto vai esclarecer a história dos confeites e dos anéis. Onde é que ele buscou isso? Nota de Erasto: creio que o fato foi explicado de modo incompleto, em virtude da deficiência da capacidade do espírito que respondeu. Sim, de fato, pode resultar resultar prejuízo real, mas o espírito não quis passar por haver desviado o que quer que fosse. Aquela situação que você tem algo de valor em casa que some e nunca mais você encontra. De repente está devendo a vida veio buscar. Tem um caso permitiu, não é? Um objeto só pode ser substituído por outro objeto idêntico, da mesma forma, do mesmo valor. Conseguintemente, se o espírito tivesse a faculdade de substituir por um outro objeto igual, um de que se apodera, já não teria razão para se apossar deste, visto que poderia dar o de que se iria servir para substituir o objeto retirado. Quer dizer, ele não precisaria, né, tirar, se ele pode colocar um ali, ele fabricava. Né? Como Saibaba. Então ele realmente ficou sem jeito de reconhecer que tinha feito. Mas você disse que tinha uma história interessante sobre isso. Interessante, né? Que eu não sei se eu já contei na rádio. Foi envolvendo a minha esposa, né? A mãe dela e a irmã. Que certa feita, quando elas eram pequenas, minha sogra levou-as no Hospital dos Servidores e acordava muito cedo, né? E tinha que levar aquelas duas crianças. A minha esposa era mais nova e não tinha muito dinheiro, né? Então eles pararam ali na cidade de manhã cedo, 6 e pouca da manhã. As crianças estavam com fome, mas minha sogra não tinha dinheiro para comprar o lanche para as duas, aliás, para as 3. Então ela pensou: vou ali na botequim, né? E vou comprar um pão, né, com a média lá, café com leite, e um pão com manteiga e divida aqui para todo mundo. E ela pagou o pão com manteiga, só que o rapaz veio com 2 pães. Aí a minha cunhada, que é mais velha,
Diz que minha sogra ficou olhando, e agora? Eu só paguei um pão, mas veio 2. O que eu faço? Meu Jesus. E 2 crianças ali, né? Minha esposa era novinha, aí a minha cunhada falou, mãe, vamos comer. E comeram o pão. Ó, chamou a esposa de idosa. Se ela ouvir, ela não vai ela era novinha. Tá certo. Aí eles comeram, né, ficou tudo bem, o rapaz não cobrou, ficou com medo dele cobrar depois, né? Falou, meu Deus, se ele cobrar o pão, não tenho mais dinheiro. Aí disse que passou muitos anos. E uma vez ela morava no apartamento, primeiro andar, lá na SEAB. Uma vez ela comprou 2 pães, que as meninas iam trabalhar, minha esposa e minha cunhada. Ela foi na padaria, as meninas ainda estavam se arrumando. Ela foi na padaria, voltou com 2 pães e colocou em cima do móvel da sala. E só tinha uma entrada no apartamento, né? Uma porta e as janelas fechadas, era muito cedo. Ela deixou o pão ali e foi lá chamar as meninas para tomar café. Quando voltou, cadê os pães? Aí ela pensou, entrou alguém aqui, mas a porta estava trancada, a janela trancada, o único acesso era aquele. Mas a minha sogra contou que no mesmo instante que ela ficou preocupada, veio a lembrança daqueles 2 pães lá atrás. Aí ela foi, fizeram a prece, agradeceram a Deus, né? E parece que voltaram na padaria e compraram outro. Mas com certeza o espírito que ajudou lá precisou da ajuda dela de novo. Precisou da ajuda dela aqui. Para beneficiar alguém. Oh, meu é Deus. interessante. Ela disse que ficou preocupada, né? Será que entrou alguém aqui? Mas não tinha como entrar, porque o apartamento só tem uma entrada e a janela trancada. Aí disse que veio de imediato a lembrança daqueles 2 pães. Aí ainda poderia falar, poxa, mas eram 2 pãezinhos, eles levaram 2 de bisnaga. Mas olha, tá com crédito de mais um agora, né? Porque ela ganhou um, tá com crédito de um. Mas é interessante essa questão, e foi verdade, não é história, não é historinha, né? Mas um fato. Essa técnica da Miranda de quando some algum objeto, dar os 3 pulinhos com São Longuinho, isso funciona, Paulo Renato? Eu nunca testei, não, mas... Eu não conheço. Se ela faz, deve... É ele que inventa, ele foi falar isso no ar. Entendeu? E o pessoal acreditou. E eu tive que dar pulinho quando chegou o meu like. Eu só fiz a assim. Primeira vez que deu o meu like, a primeira vez, foi até no estúdio antigo, do estúdio A. A gente tinha prometido, se der mil likes, a Miranda vai dar os 3 pulinhos de São Longuinho. Olha só. Tem essa foto histórica, eu vou procurar. Eu só fiz assim, ó. Eu vou procurar pra te mostrar, Paulo Renato. Misericórdia. Mas, enfim, vamos lá. Se funciona, tá bom. Não, mas isso que a gente tá conversando é importante, não é dizer que aí o ouvinte tem que tomar cuidado com isso. Todo objeto que sumiu da minha casa foi o espírito que levou? Não. O Kardec vai falar que é diante. Não, tá? Às vezes a gente perde, não sabe onde colocou, ou deixou cair na rua e acha que estava em casa. Isso. Temos que tomar cuidado para não dizer que foi espírito. Acusar os outros à toa. Exatamente, né? Mas que pode ocorrer, pode. E acontece com muita regularidade. Pode ser um espírito brincalhão? Pode. Se for algo muito importante, faz uma prece, pede ajuda né, aos bons espíritos, né, para te auxiliar a encontrar, se for algo realmente relevante, alguma coisa importante. Às vezes não é, às vezes é só um objeto material, alguma coisa sem grande importância, e que é mais o nosso apego do que qualquer outra coisa. Mas tem coisas que são importantes. E aí, em sendo importante, a gente pode sim pedir ajuda aos benfeitores e, dentro do possível, eles julgando o pedido justo, eles têm como fazer o objeto aparecer. Naquele livro que a gente sempre... Tem situações, né, que eu já tive coisas de eu procurar um objeto e não achar de jeito nenhum. De repente eu olho e o objeto está num lugar totalmente previsível que eu já tinha olhado e não estava. Comigo aconteceu várias vezes isso. Você fala da chave do limão, do limão foi demais. Eu só agradeço. E da chave. O limão estava em cima, assim, da bancada. Interessante. E não tinha como não procurar ali. 30 segundos. Mas como é que foi a história do limão? 30 segundos. Eu já contei 30 segundos, a história é longa. Que eu morava Então, vamos segurar. No próximo programa. Vai ficar a semana toda, o pessoal aí curioso para saber a história do limão do Paulo Renato, ótimo. Tá? Então, mas são temas aí que são do dia a dia, né? Acontece com todos nós, e semana que vem ele traz as 2 histórias, do limão e qual a outra? Da chave. Do limão e da chave. Então, muita paz a todos. Semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos com o limão e a chave do Paulo Renato, estudando o Livro dos Médiuns. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao nosso estudo, a leitura da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, amigos e ouvintes, que o Clube da Fraternidade precisa de você. Ligue 3386-1422. 3386-1422. Agora, Astênio, é um início de um parágrafo longo, né? Nós estamos estudando a Revista Espírita de agosto de 1858 e começamos no nosso programa passado a estudar um tema super importante, né, que Kardec traz a respeito das contradições na linguagem dos espíritos. E o parágrafo que nós vamos começar agora, das contradições, Kardec diz o seguinte: à notícia das recentes manifestações, o primeiro pensamento que brotou das recentes manifestações espíritas, né? As mesas girantes e tal. Sim. Então, a notícia das recentes manifestações, o primeiro pensamento que brotou na mente da maior parte das criaturas foi o de buscarem um meio de penetrar em todas as coisas ocultas, uma nova maneira de adivinhação, menos sujeita à dúvida que os processos vulgares. Então a gente verifica, né, que a primeira reação da maioria foi: puxa, já que os mortos estão falando, vamos tirar proveito disso, porque os homens querem tirar proveito de tudo, né? Já que os mortos estão falando e já que os mortos sabem de tudo, vamos aproveitar, evocar os mortos e perguntar a eles a respeito de tudo, né? De tudo, é um ledo engano, né? Porque hoje nós sabemos que os que estão mortos têm um conhecimento limitado, né? Se um indivíduo foi analfabeto, como é que ele vai... Prossegue analfabeto, né? Prossegue analfabeto. Pelo menos até que eventualmente ele venha recuperar algum conhecimento do passado remoto, né? Sim. Mas é muito pouco provável que alguém que tenha acumulado um certo saber consiga ter até uma existência de total analfabetismo, né? Porque o saber, ele se acumula, né? E acaba brotando aqui ou ali. Bom, e aí Kardec prossegue dizendo o seguinte: quem poderia dizer o número dos que sonharam fortuna fácil? A partir do momento que eles sabiam que os espíritos poderiam falar, eles poderiam perguntar o número da loteria, né? E daí por diante, né? Então, quem poderia dizer o número dos que sonharam fortuna fácil? Pela revelação de tesouros ocultos ou pelas descobertas industriais e científicas que não teriam custado a seus inventores, senão o trabalho de lhes descrever os procedimentos sob o ditado dos sábios do outro mundo. Imagina, né, se teria sido para isso que Deus teria autorizado os mortos a se comunicarem com os vivos, né? Para facilitar a vida dos vivos. Aí é que vem agora, a gente sabe, né, baseado na revista, o que Moisés falou naquela época, proibindo as adivinhações, né? Porque as pessoas ganhavam dinheiro fácil porque os outros acreditavam em espíritos. Sim. Aí Kardec prossegue dizendo: só Deus sabe quantas desilusões e quantos desapontamentos, né, desses que pretendiam utilizar os espíritos para esses fins. Que de pretensas receitas, cada uma mais ridícula que a outra, foram dadas pelos fascistas do mundo invisível. Já que os homens queriam, eles davam. Então vocês têm. Conhecemos alguém que havia solicitado uma receita infalível para tingir os cabelos. Foi-lhe dada uma fórmula
de composição, espécie de unguento que fez da cabeleira uma espécie de massa compacta, da qual o paciente teve as maiores dificuldades do mundo para se desembaraçar. Né? É interessante porque são episódios que só na Revista Espírita a gente vê. Né? Então, são curiosidades. Né? Então alguém pediu aos espíritos um produto para tingir os cabelos. Certamente ele não queria apenas tingir os próprios cabelos, mas ganhar muito dinheiro, né? A partir dessa fórmula dada pelos espíritos, só que pobre coitado, acabou com o cabelo. Deve ter caído tudo. Ficou calvo. Todas essas esperanças quiméricas tiveram que se dissipar à medida que se conhecia melhor a natureza desse mundo e a real finalidade das visitas que nos fizeram seus habitantes. Mas então, para algumas pessoas que nada faziam, qual era o valor desses espíritos que nem sequer tinham o poder de conseguir-lhes alguns milhões? Né? Quer dizer, você vê a inferioridade das criaturas, né? Os grandes ensinos dos espíritos, os grandes ensinos morais dos espíritos, né? A revelação a respeito da natureza do mundo espiritual, para eles não tinha valor. Não tinha valor, ele queria usar como comércio. Como comércio, né? Então, como é que eu posso ganhar com isso? Se eu não posso ganhar, não interessa. Então, não poderiam ser espíritos, afirmavam eles, né? Não poderiam ser espíritos. A essa febre passageira sucedeu a indiferença. Então, primeiro, um grande interesse para poder levar vantagem pessoal. Como verificou que não tinha como levar vantagem pessoal, abandonou, né? Então, a essa febre passageira sucedeu a indiferença. E depois, a incredulidade. Que de prosélitos teriam feito os espíritos se tivessem podido fazer o bem enquanto os outros dormiam? Quer dizer, eles trabalharam enquanto os homens ficavam só esperando que eles trabalhassem, né? Teriam adorado o diabo, mesmo que tivesse brandido a sua bolsa de moedas, né? Então, teriam homens que teriam adorado o diabo desde que o diabo pudesse apresentar a fortuna fácil, né, para esses homens, né? A nossa pequenez, né? Ao lado desses sonhadores, havia pessoas sérias que somente viam vulgaridade nesses fenômenos. Observaram atentamente, sondaram o recôndito desse mundo misterioso, reconhecendo facilmente nesses fatos estranhos, se não novos, pelo menos um fim providencial de ordem mais elevada. Tudo mudou de face quando se soube que esses mesmos espíritos nada mais são que as criaturas que viveram na Terra, cujo número iremos aumentar quando morrermos. Né? Então, Kardec dizia, com o tempo, concluíram que os espíritos são os homens, né? E que se os homens são diversos, os espíritos são diversos, né? Que deixaram aqui o seu envoltório grosseiro, cujo número iremos aumentar, né, quando morrermos, que deixaram aqui seu envoltório grosseiro, como a lagarta deixa a crisálida para transformar-se em borboleta. Não pudemos duvidar quando vimos nossos parentes, amigos e contemporâneos, virem conversar conosco e dar-nos provas irrecusáveis de sua presença e identidade. Porque esses nossos parentes, nós os conhecemos, sabemos das suas virtudes, dos seus defeitos, né? E aí, quando eles mesmos vêm conversar, nós concluímos, então, de que os espíritos não são aquelas sumidades, né, em conhecimento, né, que se pensava antes, né? Nós passamos daqui para lá, mas não recebemos nenhuma benesse ou asas para voar. Nós não viramos anjos. Sim. E essa é uma imagem distorcida da espiritualidade. Nós somos o que somos. Se eu era aqui alguma coisa, tinha cultura, eu vou ser lá essa mesma coisa com cultura. Sim. Considerando as inúmeras variedades que a humanidade apresenta, do duplo ponto de vista intelectual e moral, e a multidão que diariamente emigra da Terra para o mundo invisível, né, porque
O maior movimento que existe é o movimento da morte, né? Exatamente. Todo dia milhares e milhares de criaturas. A cada 7 minutos morre uma pessoa no mundo. Então, são milhares de criaturas partindo do mundo físico para o mundo espiritual e partindo do mundo espiritual para o mundo físico, né? Então, é uma rodoviária né, com uma movimentação tremenda. É aquela coisa que fizeram sobre isso, né? Do trem, né? O trem da partida, o trem da chegada. Isso, Então, considerando as inúmeras variedades que a humanidade apresenta, do duplo ponto de vista intelectual e moral, e a multidão que diariamente emigra da Terra para o mundo invisível, repugna à razão acreditar que um estúpido samoyeda, um feroz canibal, um vil criminoso, sofram com a morte uma transformação que os coloquem no mesmo nível do sábio e do homem de bem. Então, diz Kardec, não existe mínima lógica em achar que o fenômeno da morte possa transformar uma criatura sombria em uma criatura iluminada. Exatamente. Né? Compreendeu-se, assim, que podia e devia haver espíritos mais ou menos avançados, e desde então explicaram-se naturalmente todas as comunicações tão diferentes, das quais umas se elevam até o sublime, enquanto outras se arrastam na imundície. Então, começaram a compreender que as aparentes contradições eram de fato contradições, mas plenamente justificáveis. Né? Seria impossível não haver contradições quando as fontes são as mais diversas. Né? Exatamente. Bom, e foram ainda melhor compreendidas quando se descobriu que o nosso pequeno grão de areia, perdido no espaço, não era o único habitado entre tantos milhões de globos semelhantes, ocupando no universo apenas uma posição intermediária nas proximidades da escala mais inferior. Perdemos o nosso reinado, né? Perdemos o nosso reinado. Né? Somos apenas um quase nada. Uma poeira. Né? Bom, que havia, em consequência, seres mais avançados do que os mais avançados entre nós, e outros ainda mais atrasados que os nossos selvagens. Né? Então é como se tivesse aberto a cortina, né, do universo, e nós passamos a enxergar, pelo menos através da imaginação, porque os espíritos descrevem e a gente imagina. Né? Exato. Então passamos a enxergar esse universo muito mais completo. E olha que o que nós enxergamos é quase nada, né, diante da realidade do universo. Né? Exatamente. Desde então, o horizonte intelectual e moral ampliou-se, como sucedeu com o nosso horizonte terrestre quando foi descoberta a 4ª parte do mundo. Aos nossos olhos, o poder e a majestade de Deus cresceram do finito ao infinito. Então, a gente que achava que Deus tinha criado só a Terra e precisou de 7 dias para criar, agora de repente vê essa criação extremamente ampliada, né? Dessa forma, ficaram explicadas as contradições da linguagem dos espíritos, porquanto se compreendeu que seres inferiores, sob todos os pontos de vista, não poderiam pensar nem se exprimir como se superiores fossem. Consequentemente, não podiam saber tudo nem tudo compreender, devendo Deus revelar aos eleitos somente os conhecimentos dos mistérios que a ignorância jamais alcançaria. Então, essa diversidade, né, dos espíritos, das experiências dos espíritos, dos conhecimentos dos espíritos, explicaria essas aparentes contradições. E isso sem considerar, né, que nós estudamos no livro dos médiuns, a influência moral dos médiuns. Né? Você falou muito bem. Agora, o lado moral dos espíritos. Né? Sim. E a gente sabe que tem muito espírito imoral, né, no plano espiritual. Né? Uhum. E temos que analisar
e separar o joio do trigo. Sim, e digo assim, em relação à linguagem, o próprio médium, ou os próprios médios, exercem grande influência, sim, né? Porque sim. A comunicação dos espíritos, em regra, não é através das palavras, de sinais gráficos, a comunicação é mental. Isso. Então, ele passa a informação mental para o médium, e o médium é que transforma isso em palavras, né? Decodifica. Isso, decodifica. Então, tem muito dos médiuns nessas aparentes contradições também. Exatamente. Uma vez que os médiuns são diferentes, né, os canais através dos quais os espíritos se comunicam são diferentes, nada mais natural do que não sair, o resultado final ser totalmente igual. Né? Uhum. Bom, prosseguindo, Kardec falando dessas contradições, a gente vê que Kardec considerava tão importante, né, o estudo das contradições, que ele pegou a Revista Espírita de agosto de 1858 e publicou uma matéria bastante longa. Nós vamos ficar alguns encontros nossos estudando essa matéria essa aí. Sobre as contradições. Então Kardec prossegue dizendo o seguinte: traçada pelos próprios espíritos e pela observação dos fatos, a escala espírita, e aí quando a gente fala de escala espírita, tem que ir lá no Livro dos Espíritos, sim, né? Então, traçada pelos próprios espíritos e pela observação dos fatos, a escala espírita dá-nos a chave de todas as aparentes anomalias da linguagem dos espíritos. Então, sempre importante, né, quando a gente recebe comunicação dos espíritos, analisar e verificar pelo conteúdo a qual classe deve pertencer aquele espírito, né? Exatamente. Uhum. Então, dá-nos a chave de todas as aparentes anomalias da linguagem dos espíritos. É preciso chegar, pela força do hábito, a conhecê-los, a bem dizer, à primeira vista. Conhecer os espíritos à primeira vista, no primeiro contato com ele. Quando você começa a ler a mensagem dele, você já sabe, opa, estou falando com um espírito de terceira classe, estou falando com um espírito de primeira, e daí por diante, né? Bom, é preciso chegar pela força do hábito a conhecê-los, a bem dizer, à primeira vista, e poder assinar-lhes a classe de acordo com a natureza de suas manifestações. É preciso dizer, por necessidade, a um que é mentiroso. Então, quando nós lêssemos uma comunicação de um espírito que está mentindo, nós aceitamos que estamos em contato com um espírito mentiroso. Você lembra de um caso que você leu aí, em que um espírito se passou pelo arcebispo? Sim, a gente estudou isso, né? E aí ele perguntou, por que você faz isso? Não, porque as pessoas disseram que eu era e eu aproveitei e deixei. Quem mandou eles acreditarem, né? O que eu estava falando não era razoável. Exatamente. Né? Tendo em vista que... Tem que ter questionamento. Mas se eles acreditaram, o problema deles, né? Bom, então é preciso dizer por necessidade a um que é mentiroso, a outro que é hipócrita, a esse que é mau, aquele que é faccioso, etc., sem se deixar levar nem pela sua arrogância, nem pelas suas bravatas, nem pelas suas ameaças, nem pelos seus sofismas, nem mesmo pelas suas lisonjas. As lisonjas, então, fazem os médios ficarem bobos, né? Os médios, né? Que eles... divagam. Isso, quando o espírito... Só por causa do elogio. Quando o espírito diz, olha, você vai desempenhar um papel extremamente importante nessa nova fase da doutrina espírita, ele fala, opa, né? É comigo mesmo. E aí qualquer bobagem que o espírito... e aí qualquer bobagem que o espírito fala, ele acredita, né? E vocês veem como eles podem manipular, né, a vaidade humana. Nós lemos no Livro dos Espíritos que Kardec faz uma pergunta. É demais das vezes que eles manipulam a gente, né? Uhum. E isso é fácil porque eles pegam exatamente a vaidade, o orgulho. Sim. Então, eles se apegam aos nossos defeitos, né? Exatamente. Sabem por onde penetrar. Exatamente. Né? Bom, é o meio de afastar essa turba que incessantemente pulula. Então, que meio? Esse meio de você identificar que é um mentiroso, que é um hipócrita, esse tipo de coisa, ou que é um sábio, né? Sim. Então, é o meio de afastar essa turba que incessantemente pulula a nossa volta.
e que se afasta quando sabemos atrair somente os espíritos verdadeiramente bons e sérios, de maneira idêntica à que procedemos em relação aos vivos. Né? Então, esses espíritos, né, dessas categorias, eles não perdem o tempo deles, porque eles também têm seus tempos ocupados, né? Então eles não perdem o tempo deles quando sabem que estão lidando com pessoas sérias, né? Com pessoas que não darão bola para eles, né? Então eles vão... Tem tantas pessoas tontas que eles podem se valer porque vão ficar perdendo tempo com pessoas sérias, né? Você me fez lembrar agora. Eu estava vendo uma palestra de Divaldo, e o Divaldo estava muito doente, e aí chegou o Bezerra de Menezes, e ele falou assim, você sabe que eu estou muito doente, né? Eu estou para desencarnar. Você vai estar lá para me receber? Olha, agora eu não tenho tempo. O Bezerra de Menezes diz, agora eu não tenho tempo porque eu tenho outras atividades. E deixou o Divaldo assim, voando, né? Aí chegou a Alda de Souza e falou com ele e tal, ele disse que estava doente, se ela podia recebê-lo no plano espiritual. Ela falou também, olha, eu não poderei estar aqui não, porque eu tenho muita atividade para fazer. E ele ficou sem ser pai nem mãe. E aí a Joana de Anjos apareceu para ele e disse assim, o que você tem? Eu estou para desencarnar. As pessoas dizem que estão muito ocupadas. Por que será? Porque você não vai desencarnar agora. Você tem um tempo. É que ele estava querendo ser coitadinho, né? E passava aquela coisa. Aí os espíritos diziam a ele, olha, eu não tenho tempo. O doutor Bezerra disse assim, não tenho tempo, eu vou ter que fazer outra coisa. Então, nós temos maneiras de manipular os espíritos, assim como eles têm maneiras de nos manipular. Sim, obviamente que a gente vai conseguir manipular espíritos inferiores. Exatamente. Né? Só a gente concluindo, o nosso tempo já está no finalzinho, e a gente está no meio de um parágrafo aqui, né? E aí o Kardec está escrevendo a respeito dessas contradições, dizendo o seguinte, serão seres ínfimos voltados à ignorância e ao mal para todo sempre? Isso em relação a esses que são mentirosos, etc. Sim. Né? Não, porque tal parcialidade não se conformaria nem com a justiça, nem com a bondade do Criador, que provê a existência e o bem-estar do menor inseto. Então esses espíritos não continuariam nessas condições para sempre. É por uma sucessão de existências que eles se elevam e dele se aproximam à medida que se tornam melhores, né? Se aproximam de Deus à medida que se tornam melhores. Esses espíritos inferiores não conhecem de Deus senão o nome. Não o veem nem o compreendem, da mesma forma que o último dos camponeses, isolado nos rincões mais distantes, não vê nem compreende o soberano que o governa o seu país. É interessante a gente ver inúmeros guias de almas, né, encarnadas, né, pastores, etc., ganham a vida falando de Deus, quando eles próprios não compreendem absolutamente nada a respeito de Deus. Né? Até porque se compreendessem não estariam fazendo o que estão fazendo. Não é isso? Mas, meu amigo, a gente só vai ter que continuar no nosso próximo programa, tratando do mesmo tema, que são as contradições, né, ou as aparentes contradições das comunicações dos espíritos. Mas eu acho que se Kardec tivesse parado aqui, já teria lançado luz suficiente sobre o assunto. Né? E é um livro que ele escreveu paralelo ao Livro dos Espíritos. Né? Sim. Então você vê, eu queria saber qual é o tempo que Kardec tinha para poder fazer isso. Meus irmãos, terminamos agora a Revista Espírita de 1858, agosto de 1858, e vamos até a 1868. Só os anos pares. Só os anos pares. E eu terminei aqui, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.